Olá pessoal, retornando aqui nossa aula de máquinas elétricas, falando sobre máquina de corrente contínua, vamos dar continuidade e falar sobre gerador. Então, o gerador, como eu falei anteriormente, na aula anterior, é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica. Então vamos imaginar um gerador simples, né? Um gerador que tem apenas uma espira, certo? E que essa espira esteja dentro de um campo magnético, né, de magnético uniforme, onde a gente tem uma velocidade constante. E aí a gente sabe que quando um condutor ele é submetido a uma corrente elétrica, uma passagem de corrente elétrica, ele vai girar um campo em volta do condutor. Então você imagine que essa bobina, simplesmente essa bobina aqui, ela tenha uma corrente que flui sobre ela e em volta dela, né, em volta dela vai ter uma corrente passando e em volta vai ter um campo magnético. E essa bobina com esse campo magnético, ela vai estar submetida a um outro campo magnético representado aqui pelos polos norte e o polo sul seja de um ímã ou seja de um campo artificial, né, um ímã artificial. E aí a gente sabe que tendo essas linhas de campo magnética, né, principal que a gente chama, com esse outro campo magnético que está sobre esse condutor, vai haver uma reação, né? Ou seja, vai ter uma força que impulsiona essa bobina, de forma que ela vai girar, porque ela está presa, né, num ponto aqui, e no outro ponto, que seria o eixo do motor ou do gerador, e ela vai ter uma força que vai tender, dependendo do sentido da corrente, ela vai estar no sentido horário ou vai estar no sentido anti-horário. Tá? Então veja como é que acontece essa força. Quando essa bobina está na posição, o segmento AB está na posição 0 e o segmento CD está na posição 4, vocês observam que ela está perpendicular às linhas de campo desse ímã, né? Ímã ou eletroímã, vamos chamar isso. Vamos dizer que aqui seja dois polos de um ímã, né? Então aqui você tem o polo sul e aqui você tem o polo norte, ele está sendo atraído, né, com as linhas de campo, fazendo com que um atrai o outro. E no meio tem essa bobina que está sendo eletrizada, energizada e passa uma corrente elétrica sobre ela e tem um campo magnético ao longo desse condutor, né? Ou seja, um campo magnético em volta dele. Tá? Então a gente já mostrou na regra da mão direita, na regra da mão esquerda. Observe que na posição 0, pegando como referência aqui o segmento AB, na posição 0 nós estamos a 0 volts. Por quê? Porque esse segmento ele está recebendo uma carga menor, né, do campo. A influência do campo elétrico aqui é menor porque ele está perpendicular. Tá? Então é 0. Né? Na posição 0 ele é 0. Quando ele circula no sentido anti-horário, que ele começa a sair da posição 0 e vai para a posição 1, existe um ângulo de inclinação, né, que já começa a inclinar. E aí ele começa a subir a tensão, começa a induzir uma tensão sobre ele. Aqui a gente chama isso de tensão induzida, né? E aí vai gerar um ADDP nos terminais. Ou então uma força, né? Na realidade, uma força vai fazer isso aqui se mover em função disso. Quando ele passa pela posição 2, ele está chegando seu máximo, né? Por que no máximo? Porque ele está paralelo às linhas de campo do campo magnético. De campo do campo magnético. E aí ele tem uma tensão máxima, tá? Representada aqui, ó, né? Na posição 2, ele está a 90 graus aqui, ó. Veja que ele começa aqui no sentido horário, né?
Ainda vai no sentido positivo. Ele está subindo aqui, né? Crescendo. Ele começa, quando ele sai da posição 2 e vem para a posição 3, ele começa a se aproximar da posição perpendicular. Toda vez que ele estiver perpendicular, ele zera, né? Então, a força é zero. O campo deixa de atuar nesse momento porque ele fica perpendicular. Quando ele está paralelo, ele está na sua força máxima, né? Então veja, onde é que ele está paralelo? Na posição 2 e na posição 6. Veja que na posição 2 e na posição 6 eles estão nos máximos, máximo positivo e máximo negativo. Isso a gente já viu, né, em ondas senoidais. Quando a gente estudou as ondas, tensão alternada, nós vimos isso. Tá? Então é só você seguir os números e vai observar que cada posição tem a sua representação gráfica aqui do lado, a imagem B. Tá? Então deu para entender, né? Quando ele está na posição 0 e na posição 4, ele está no 0, na posição 0. Quando ele está em 2 e em 6, ele está no máximo positivo e no máximo negativo. Como é que a gente consegue captar? Para que isso aqui seja contínua, significa dizer o quê? Que ela não oscile, que ela não saia do máximo, do positivo para o negativo. Ela só capte a região positiva e só a região negativa. Então isso é continuidade, né? Eu não tenho oscilação do máximo positivo para o máximo negativo. Eu só tenho tensões positivas e tensões negativas. Então isso aqui é ser uma tensão contínua. Para acontecer isso, eu preciso utilizar um retificador. Aí esse retificador, eu consigo ela por meio de um comutador. Que eu mostrei para vocês antes como é que funciona o funcionamento dele. Então, o comutador ele converte a tensão alternada CA em unidirecional, né, que é a corrente contínua. Unidirecional por quê? Porque ela não tem oscilação de positivo para negativo, vai ser sempre positivo. Então é unidirecional. Os dois são dois segmentos do comutador apoiados no eixo da armadura. Isso que a gente viu, né? Aqui, ó. São dois segmentos que estão apoiados na armadura, certo? Na posição 0, a força eletromotriz, né, a força gerada pela interação dos dois campos é positiva para os primeiros 180 graus e negativa na posição 4 para os outros 180 graus. Aqui, ó, né? Olhando aqui na imagem, então as primeiras 4 posições nós temos tensão positiva. Os 4 últimos números, 4 últimas posições, nós temos negativo, ou seja, para os primeiros 180 graus, né, ó, primeiros 180 graus, isso é positivo. Os segundos, outros 180 graus, vai ser negativo. Ok? Então, eu só consigo fazer isso através de retificadores, né, que são os comutadores. Esses comutadores eles vão conseguir separar essa tensão, tornando ela unidirecional. Aqui nessa apresentação, a gente consegue ver isso de tal forma que, deixa eu voltar no anterior para mostrar aqui a vocês. Olha só. Pegando essa posição AB como referência, quando ela está na posição 4 e parte para a posição 2, então ela está de 0 para 4, né, os 180 graus iniciais é positivo. Vai crescendo até o máximo positivo, vai decrescendo até zerar, mas ainda positivo. Tá? Então veja que esse segmento, quando ele percorre esse caminho de 0 a 4, da posição 0 a 4, está no positivo. Veja que esse segmento está conectado aonde? Nesse lado do comutador. Então significa dizer que nesse lado aqui, ele vai captar tensão positiva. O outro lado, né, o CD, quando o lado AB estiver varrendo de 0 a 4, o lado CD da bobina vai estar varrendo de 4 a 0. Tá? Então, de 0 a 4 positivo, 4 a 0 negativo. E aí observem, tentem observar que AB varrendo de 0 a 4,
é positivo. Então significa dizer que esse lado do comutador está recebendo carga positiva, porque ele está girando junto, né? Ele está girando, acompanhando a bobina, ele está conectado aqui, com ligação mecânica. Então, quando esse girar, quando AB sair de 0 para 1, o computador também fez um giro, acompanhou o mesmo ângulo. Tá? Então, continua positivo. Até aqui ele está positivo. Veja que quando esse lado, né, AB correspondente ao segmento AB, estiver do lado positivo e ele entrar para o lado negativo, certo? Ele vier de 4 para 0, o que acontece com ele? Ele deixa de receber carga positiva, certo? E passa a receber negativa, porque ele desceu, né? Ele saiu de 270 graus até 360. Então, os 180 graus últimos, né? Os últimos 180 graus é negativo. Só que ele não está mais conectado na escova positiva, ele já está conectado na escova negativa. Ele saiu, ó. Ele está bem aqui, ó. Ele saiu da positiva e conectou na negativa. Então, nesse momento, esse lado aqui, que era positivo, deixa de ser positivo porque ele vem para cá e alimenta e conecta essa escova. Essa outra escova aqui que é positiva vai sempre receber as cargas positivas e essa escova sempre receber as cargas negativas. É só você acompanhar o movimento, né? De 0 para 4 positivo, aqui ó, de 0 para 4 positivo. Quando essa bobina estiver aqui em cima, o AB estiver aqui em cima, ela vai varrer a região negativa. E aí está sendo negativa, mas está conectada a essa escova. E aí continua liberando carga negativa aqui e positiva aqui. Isso sempre, né? Por isso que quando você olhar aqui, eu vou ter sempre no lado da escova positiva, sempre carga positiva. No lado da escova negativa, sempre vou ter cargas negativas. Feito? Só que essa corrente unidirecional, né, como a gente viu, ela é pulsante, porque hora ela está no máximo positivo e hora ela está no lado máximo negativo. Então ela fica pulsando. Hora é zero, hora é máximo positivo. Hora é zero, hora é máximo positivo. Isso daqui, com uma única bobina, o que acontece? Você tem uma frequência muito longa, né? Ou seja, daqui que ela saia do zero para o máximo positivo e retorne ao máximo negativo, ao zero novamente, desculpe, ela leva um tempo. Então, nesse caso, ela precisa, se você colocar mais bobinas, mais comutadores e mais escova, você terá uma aproximação melhor da tensão, tá? Então, para não ficar tão longo, eu vou encerrar isso aqui nesse momento e na próxima aula a gente continua com o gerador de corrente contínua, especificamente na parte de retificação. Até mais.